tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês, para falar sobre astrologia. E nessa semana do primeiro dia do segundo semestre, né, queria dar alguns recados para vocês, né. Esse segundo semestre provavelmente vai ser mais puxado para mim. Eu estou terminando uma graduação, né, graduação de engenharia. E além disso, né, tem alguns eventos, né, que eu vou participar, que eu vou comparecer. Então, mas que evento que eu vou falar, né? Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, né? Falar um pouco sobre o panorama da semana. E, né, hoje, dia 2 de julho, né, começando aí o segundo semestre do ano 2023, eu tenho alguns avisos para vocês, né? Eu tenho alguns eventos, né, nesse segundo semestre, né? Eu tenho, em agosto, eu tenho o casamento de uma prima, que vai ser no final de semana, né? Então isso dificulta gravar. Em agosto mesmo, né, saio de férias uma semana, vou viajar. Vou pro Nordeste. Se alguém se interessar aí por se alguém quiser fotos ou alguma informação, né, sobre Maceió, deixa nos comentários aí que eu posso bancar aí o blogueiro de viagem. Em setembro eu tenho, né, um show que eu vou no The Town, né? Pela primeira vez eu vou num festival, vai ser bastante interessante aí. Não vou os 4 dias, mas não vou um dia só, mas não sei o nível de cansaço que eu vou ficar, então talvez isso dificulte fazer vídeo nesse final de semana, né? Final de semana do feriado de 7 de setembro. E em dezembro tem a CCXP, que também vou um dia, vou no domingo. Então talvez fique difícil também fazer vídeos aqui para falar de astrologia. Mas eu prometo para vocês que eu vou tentar, né, ou fazer antes ou fazer depois, mas vou tentar compensar isso de alguma forma. Para mim é muito gratificante fazer esses vídeos, porque ao mesmo tempo que me obriga, né, a pensar astrologicamente, me obriga também a fazer conexões, né, que geralmente a gente não faz, né, fazer conexões com o meu estudo de teosofia, né, com assim, essa bagagem que eu trago também, com, né, tudo que eu entendo de filosofia, as coisas que eu leio, os filmes que eu assisto, né. Então realmente esses vídeos eles engrandecem bastante a minha semana, porque fora todo o cotidiano, toda a rotina, eu guardo um espaço ali para pensar, né, no assunto que eu vou falar, naquilo que eu posso contribuir com a vida de cada um, né. Então é bastante interessante. Eu já falei para vocês isso aqui, eu não promovo, né, os vídeos e deixo esse crescimento do canal ocorrer de forma natural, porque eu tenho um outro trabalho e já me tomou bastante tempo, né? Além de todos esses eventos que eu vou fazer nesse segundo semestre aqui, que eu vou participar desse segundo semestre, ainda tenho a minha graduação, né, de engenharia mecânica, estou terminando esse ano. Então realmente são várias coisas que tomam tempo, né, da gente. Mas como eu disse, esses vídeos são, assim, dentro da minha vida, são uma parte importante, né, porque me conectam com assuntos que eu realmente gosto, né, que eu realmente sinto, sim, vontade de me dedicar, né.
E aí, por isso que eu expliquei, né, desses avisos, exatamente porque eu sei que o YouTube vai gratificar, né, quem faz vídeo diário. Eu sei que o YouTube vai gratificar quem faz shorts, né? E eu, assim, a única forma de que o YouTube poder me gratificar é eu faço vídeos longos. Então, se muitas pessoas ficarem, né, presas, né, no assunto que eu estou falando, né, durante todo o tempo do vídeo, eu também sou gratificado. Mas eu entendo que eu falo sobre assuntos difíceis, não é, que não são, e de uma forma difícil também, né, uma forma que não é tão, assim, agradável a todas as pessoas, né. Eu não venho aqui dizendo, ó, para signo A é bom, para o signo B é ruim, você vai, o signo C pode ter determinado ganho, o outro não. Então eu não faço isso, né? Eu realmente tento trazer para vocês um conteúdo acho que mais profundo, né? No sentido de que você pode olhar o assunto, determinado assunto, com um nível de, assim, como se você estivesse olhando os assuntos de fora, né? Então você teria uma visão maior sobre todos os lados daquele assunto. É isso que eu tento fazer aqui, né, com vocês. Não sei se eu consigo, né, mas agradeço mais uma vez a audiência de vocês. E me sinto lisonjeado aí quando alguém faz um comentário, quando recebo like aí no vídeo. Eu fico muito gratificado mesmo, né? Porque realmente eu dei o trabalho para fazer, né? Eu gastei um tempo, né, ali pensando sobre as coisas que eu ia falar. Eu não escrevo roteiro, eu não escrevo, eu não tenho nenhum guia aqui me dizendo os assuntos que eu vou falar, mas eu sei, né, a simbologia principal daquele assunto, assim, que eu consegui enxergar nos movimentos planetários e que eu venho aqui trazer para vocês. E a partir disso eu desenrolo aqui o vídeo, né, em todos os lados que eu posso encontrar daquele assunto. Então é isso. A gente, focando agora na astrologia, a gente tá na alunação, né, uma alunação meio truncada aí entre Gêmeos e Câncer. É uma espécie de aceleração, né? Porque quando a gente trata os assuntos cancerianos, né, mas eles começam, né, com uma lua nova em Gêmeos. Então é como se Gêmeos não tivesse aquele tempo para desenvolver os assuntos, desenvolver as ideias, a comunicação como ele quisesse, né? Ele já meio que tem que partir, né, para a experiência canceriana. E aí, dentro dessa experiência canceriana, o foco é a segurança, né, a proteção, é o sentir-se acolhido, sentir-se protegido, sentir-se amado, né, alimentado. Todas essas questões que envolvem o signo de Câncer. Envolve também a ancestralidade, né? Aquilo, assim, aquele sentimento de pertencimento, né? Pertenço à minha família, pertenço ao meu, a minha visão, né? A minha assim, os membros da mesma etnia, né? Falando, por exemplo, no movimento negro, né? Então, ou eu sou, tenho uma conexão muito grande com o meu país, né? Então sou patriota. Então esse sentimento de pertencimento, ele é bastante importante na vida de cada um, né? E é lógico, se você tem o signo de Câncer forte no seu mapa, isso vai ter uma importância maior, né? Uma relevância bem maior.
Isso, né, como eu disse semana passada, também acaba nos trazendo, né, uma conexão com o amor, né, o amor do cuidado, né, do cuidado, exatamente do alimentar e do cuidar de alguém. Isso na visão canceriana, né? E essa semana a gente tem uma lua cheia, né, em Capricórnio, que é uma lua cheia que vai trazer o complemento disso, né? Que é a visão capricorniana da vida social, né? Enquanto a gente tem a necessidade da vida caseira, da proteção, do acolhimento, a gente tem em contrapartida, né, a vida social, a vida que se, né, que a gente, cada um constrói, né, subindo a montanha, né, que cada um projeta, né, o que cada um imagina. Então, cada um tem a sua ideia de sucesso, sua ideia de realização, e essa realização vai ser encontrada muitas vezes no signo de Capricórnio. É importante a gente pensar que, assim como o Câncer nos conecta diretamente com o arquétipo da mãe, né, Capricórnio nos liga diretamente com o arquétipo do pai, né? Então a gente teria ali Leão, né, por ser um signo regido pelo Sol, e Capricórnio, né, por ser um signo regido por Saturno, ambos com essa visão, né, da conexão com o pai, né? O pai como aquele que representa quem carrega, né, o exemplo, né, o conselho, também, né, quem carrega as nossas exigências, né? E quando a gente fala exigência, a gente tem que lembrar de Saturno, né? Então Saturno acaba pesando, né, sobre o signo de Capricórnio, com essa visão um pouco mais, essa maturidade que é, né, que às vezes pressiona, que às vezes cobra, né, uma certa atitude, um certo posicionamento em relação à vida. Capricórnio tem isso. Os capricornianos são, né, pessoas extremamente responsáveis, né, pragmáticas em relação à vida, e também muito ambiciosas, né, e com uma vontade muito grande de realizar, né, aquilo que elas planejaram, né, aquilo que eles construíram, o projeto que eles construíram, né. Então hoje, né, amanhã que vai acontecer essa lua cheia, a gente acaba recebendo essas duas influências, né. A gente acaba entendendo as lições emocionais que a gente recebe da nossa mãe e, de certa forma, se conectando com, né, assim, o pai, ele tanto pode, né, o melhor dos pais, né, seria aquele que inspira o filho, né, que acredita nas suas motivações, né, e que acaba fortalecendo os seus sonhos, né. Mas a gente sabe que não é perfeito, né, então a gente vai ter variações desde o pai, né, que não, né, que se abstém da responsabilidade de fazer esse trabalho, como o pai que muitas vezes compra o afeto do filho com coisas, ou o pai que é ausente, né, que não está presente. E isso é bastante interessante, que a gente, talvez, né, o arquétipo do pai seja um dos mais incompreendidos, né. Eu acho bastante interessante que ele pode variar, né. Tem
variações, né, e situações e ser entendido de várias formas, né. Então eu algum tempo atrás, né, eu estava pensando sobre esse assunto e hoje eu estava aqui e assisti um filme Chevalier, né, um filme que é um filme novo que está na Star Plus, que é um filme bastante interessante sobre vários aspectos, né? Talvez eu fale mais dele em outros momentos, né? É a história de um negro, né? Um filho, né, de um francês, que é trazido da colônia, né? Para estudar na França, porque ele tinha ali assim um dom de tocar violino e no final ele vai desenvolver N outros dons, né? Assim como esgrima, poesia e tudo mais. E ele foi, teve a sua importância ali na Revolução Francesa, teve uma proximidade muito grande com a corte, né? E é um filme, então a gente poderia falar pensar nesse filme para falar sobre liberdade, para falar sobre a Revolução Francesa em si, né? Se a gente está realmente vivenciando os valores, né, da Revolução Francesa, entender aquele movimento, tentar fazer uma correlação, né, com o que a gente vive hoje. Mas esse não é o foco, né? O foco é que no começo do filme, né, quando o pai, né, que é um francês branco, vai deixar, né, na verdade o nome dele era Joseph Bologne, então deixar ele numa escola, né, num reservatório, num conservatório para ele estudar. O pai dele fala assim, ó, você vai sofrer, né, vai passar por N situações, mas você tem que ser, né, você nunca esqueça que você é um francês excelente, né? Ninguém coloca para baixo um francês excelente. Então esse é o tipo de insight que a gente recebe dos pais, né? Eu recebi esse insight de uma outra forma, né? Toda vez que alguma coisa dava errado e meu pai chegava para mim e falava assim, ó, e eu estava envolvido, né? Meu pai falava para mim, olha, você é o exemplo, você pode tudo dar errado, mas o que você faz influencia o que todos os outros fazem, né? Então se preocupem em seu exemplo, o resto é né, o resto é balela. Então é a mesma lição que eu recebi do meu pai de uma forma diferente, e eu posso falar isso com propriedade porque eu sou bastante diferente do meu pai, né? Algumas coisas nunca concordei, até torço para um time diferente por causa disso, mas esses exemplos, né, que meu pai me deixou formaram o meu caráter, né? Independente de qualquer outra situação na vida, foram esses insights que sempre ecoavam na minha cabeça, né? E esses insights eles foram extremamente importantes para formar o Edmar, né, que existe hoje. Então, para conectar os assuntos, né, assistam o filme Chevalier, tá na Star Plus. Como eu falei, vários assuntos vocês podem se conectar assistindo esse filme. Entendam, né, por mais que seja positivo ou negativo o contato que você tem com seu pai, tentem tirar o melhor, né, que você pode aproveitar. Talvez isso
contraste bastante com a sua ideia, né, de caráter, né, sua ideia de sua linha de pensamento, com as coisas que você vê no mundo acontecendo, né, e que talvez isso contraste muito, né. Então contraste também com a sua ideia, né, do signo oposto, Câncer, ou seja, o jeito que seu pai, né, a experiência que seu pai te traz é muito diferente da experiência que sua mãe te traz. Isso causa um impacto, né, na vida de cada um. Mas é importante que você entenda, né, sendo homem ou mulher, entenda o impacto, né, pegue o mais positivo que seu pai, né, o exemplo que seu pai te deu, né, e tente aproveitar isso na sua vida. Isso muitas vezes, principalmente nessa sociedade de hoje, né, onde a família não é tão valorizada assim, né, isso faz uma diferença enorme, né, para quando você chega quando você chega na maturidade, você olha para esse exemplo e você fala, não, eu podia pensar diferente, eu posso continuar pensando diferente, eu posso continuar fazendo do meu jeito, né? Mas aquilo que, né, aquele exemplo que foi me dado, aquilo que me foi falado, eu entendo, né? Eu posso olhar para aquilo e falar, não, eu sei porque meu pai fez isso, eu sei porque minha mãe fez aquilo, né? E essa lua cheia, né, em Capricórnio tem muito dessa questão da ancestralidade, né? Tem muito dessa questão de a gente tentar fazer as pazes, né, com essa bagagem, né, familiar, tentar fazer as pazes com essa herança familiar, né? E astrologicamente, né, para vocês que me assistem, falando de astrologia, né, a casa 4, né, é a casa, se você quer entender, né, assim, a importância da sua mãe, né, na sua vida, olha a casa 4, se sua mãe te trouxe, né, uma bagagem emocional. Porque às vezes esse papel é invertido, né? Às vezes o pai traz uma bagagem emocional e a mãe uma bagagem moral, né? Então, mas a maioria das vezes a mãe é a bagagem emocional e o pai, né, a bagagem moral. Então, se você quer saber sua bagagem moral, olha a casa 4 do seu mapa astral. E se você quer saber só, né, aquilo que você deseja ser, né, a imagem que você quer projetar para o mundo, que de certa forma é essa visão, né, que o pai deveria passar. Assim como eu disse, meu pai me disse uma frase curta, né, seja o exemplo, né? Então essa de certa forma é a imagem que eu quero passar para o mundo, né? E isso é o que forma o caráter, né? Então é importante que vocês podem falar, não, muitas vezes a mãe faz os dois papéis, eu não estou falando nada contra isso, tá? Faz os dois papéis, assim como o pai pode fazer os dois papéis também. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, eu não estou querendo depreciar ninguém, né? Mas eu estou querendo mostrar o quanto é importante esse papel, né? E esse papel está conectado com a lua cheia em Capricórnio, que vai acontecer amanhã. Então, reflitam sobre o assunto. Eu acho bastante interessante a gente assim, aproveitar esse tipo de momento para reflexões um pouco mais profundas, né? Eu vou falar, né, sobre o passar da semana, o movimento da lua, o que vai trazer de bom, né, e o que vai trazer de não tão bom assim, mas acho que essa é a reflexão de hoje.
Me desculpe se eu me prolonguei muito para falar num assunto, né, que é trivial. Hoje não é uma reflexão tão profunda assim, mas eu acho que ela é necessária, né, e principalmente, né, principalmente nesse sentido. Muitas vezes os pais, ele pode ser um pai amigo, pode ser o pai cobrador, pode ser o pai né, que abençoa, né, que faz todas as suas vontades, independente, né, de qual pai for, qual pai, né, seja, pense não na pense não pense só no que foi feito, né, porque muitas vezes exatamente nessa cobrança, né, assim como o pai do Chevalier disse para ele, ó, eu sei que você vai enfrentar vários obstáculos, você é um menino negro dentro de um conservatório com garotos franceses brancos, mas ninguém derruba um francês excelente. Então eu acho que essa frase acho que é bastante interessante. Então ninguém derruba, né, um brasileiro excelente, um homem excelente, uma mulher excelente. Então gostei dessa frase e quis dividir aqui com vocês. Agora eu vou mostrar aqui com um pouco mais de calma aqui o mapa dos dias. Aqui a gente está no dia 2 de julho, né? E a gente está com a lua aqui, hoje é domingo, né? 2 de julho. Esse mapa eu tirei a semana passada ainda, né? A 1h20 da tarde aí. Então hoje, a 1h20 da tarde, a lua estava ainda em Sagitário, né? Durante o dia ela passou para Capricórnio. Eu até falei para vocês, né, que o final de semana seria bastante interessante aí, porque, né, a Lua fazia bons aspectos aqui para Marte em Leão, né, e Vênus em Leão. Mesmo que essa mesma Vênus e esse Marte estavam aqui no auge aqui da quadratura com Urano, né, quadratura com Urano, que sempre pode trazer, né, boas ou más surpresas, né? Pode trazer assuntos ou situações inesperadas. E durante o dia essa lua passa para Capricórnio, né? Ela passa para Capricórnio e vai formar, né, amanhã, segunda-feira, né, dia 3 de julho, a lua cheia com o Sol aqui, né? Notar que eu falei semana passada que o Mercúrio, né, ele está muito próximo do Sol, né? Ele começou semana passada num grau menor do que o Sol, né? Vocês podem ver aqui que nesse dia aqui Mercúrio já, né, fez uma conjunção exata com o Sol, ou seja, já ficou no coração do Sol ali, né? Até falei para vocês que essa situação ela é um pouquinho complicada, porque ela joga, né, à luz assuntos que talvez muitas vezes a gente não quer tratar, né, ou que a gente quer esconder. Então, mas essa conjunção aqui, principalmente de Mercúrio, né, com o Sol, ela lança a luz, né, sobre assuntos. E são assuntos emocionais, porque ambos estão em Câncer, né? E vocês podem ver que Mercúrio participa dessa lua cheia. Então, elas podem, essa luz, né, excessiva sobre os assuntos, né, sobre a mente, sobre a inteligência, mas a inteligência, né, e a razão estão no campo da emoção, estão no signo de Câncer, né? E aí vem essa lua em Capricórnio, que é uma lua Capricórnio, vai ser sempre realista, pragmática, né? Pode ter esse peso, né,
de alguém que tem uma posição de liderança ou uma posição superior, né, que você, e essa situação pode trazer cobrança, né? Então, cobrança e situações onde a gente se sente magoado, incomodado, pressionado, né? Emocionalmente, né? Então, essa lua cheia tem esse peso, né? Por isso eu trouxe essa questão do, né, ancestral, essa questão do pai e da mãe, para exatamente mostrar, né, que são situações onde a gente, né, quando a gente é criança, a gente se sente, né, pressionado pelo pai. Tentei explicar que isso pode acontecer de várias formas, né? Isso pode, com certeza, mexer com as nossas emoções de várias formas. Então, por exemplo, alguém que tem problema com o pai pode ter problema com, né, com figuras masculinas no trabalho, né? Sempre que principalmente com figuras masculinas que têm um certo poder, né? Que tem um certo poder sobre a pessoa, né? Então, são situações, são muito individuais, não dá para tratar assim, né? Mas estou colocando a questão dessa forma, né? De uma forma generalizada, para que vocês entendam que existem essas possibilidades. Eu tenho que fazer um parênteses aqui. Peço desculpa pela minha fala, né? Essa semana eu fiquei resfriado, então minha voz está saindo um pouco anasalada aí, mas perdoem, né? Um pouco de paciência com a voz aí. E por um outro lado, né, a gente tem um outro lado dessa questão da paternidade, que é, né, o pai que abençoa, né, o pai que faz todas as vontades, né, que trata o filho, né, como não impõe, né, a responsabilidade, né, uma certa cobrança com o filho, mas está sempre abençoando, sempre dando, às vezes mais do que deve, né, que é o Júpiter aqui em Touro, né. Então, esse Júpiter em Touro também em bom aspecto com o Sol e Mercúrio, e em bom aspecto com a Lua, né. Então, esse Júpiter aqui apazigua bastante, né, todas essas situações de confronto, né. Então, acredito que essa lua cheia vai passar, né, uma forma muito boa para todo mundo, muito por causa desse bom contato aí, né, do Sol e Mercúrio com Júpiter e da Lua com Júpiter. Observar também que esse Júpiter faz um bom aspecto com Saturno em Peixes, né, que é o lado da compreensão, né. Então, assim, minha forma de enxergar isso aqui são várias, né, é como se essas várias facetas, né, do o que pode ser, né, onde assim, de como ser pai, ou de como ser um líder, né, como ser um mestre, né, como ser um professor, né. Todas essas figuras têm uma certa correlação, né. Então, todas as figuras, elas estão muito bem, né, alinhadas aqui, né, tanto alinhadas principalmente com, né, o lado canceriano, que é o lado do acolhimento, né. Então, acho que essa lua cheia vai ser bastante interessante. Talvez um outro caso, né, de exatamente dessa situação onde eu me sinto pressionado por uma figura que tem, né, de poder, uma figura que tem uma certa influência, né, sobre mim, mas eu acho que na maioria dos casos isso não vai acontecer.
Em relação a essa quadratura que eu falei tanto semana passada, né? Então, Urano está no grau 21, Marte já passou, né, da quadratura exata, e a Vênus tá passando. Nesse dia aqui a Vênus já está no grau 22, né? Então a Vênus já vai se afastando dessa quadratura exata, mas ainda existe uma certa fagulha no ar aqui com o Marte aí, né? Então logo nessa semana, dia 10, segunda-feira, Marte entra em Virgem. Então esse Marte vai deixar de ser vai talvez colocar suas armas, né, sem guardar suas armas, diminuir o nível de coragem, diminuir o nível de impulsividade, né, e agora ele vai ser aquele cara que vai trabalhar arduamente para construir aquilo que, né, ele se propõe, aquilo que Leão desejou, né. Agora esse Marte vai, ele vai sentar, planejar e pensar em como executar aquilo que, né, o signo de fogo anterior quis, né. Isso vai acontecer no dia 10, né. Não vai acontecer a mesma coisa com a Vênus, porque a Vênus, eu já falei nos vídeos passados, a Vênus vai fazer um trabalho agora de reflexão sobre os valores leoninos, né. A Vênus aqui ela está no grau 22, mas ela vem até o grau 28, né, ali próximo do dia 21 de julho, né, quando o Sol entra em Leão, e aí vai ficar, né, Sol e Vênus em Leão ali lidando com, né, testando e construindo, né, a nossa autoestima, a nossa confiança, né. Então, para quem tem autoestima baixa, é um ótimo momento aí para realmente achar, né, essa confiança, mesmo que seja talvez em algum momento ali, talvez o pior momento ali onde essa confiança estiver mais baixa, por exemplo, quando essa Vênus estiver fazendo quadratura aqui com esse Urano, mas voltando, né, quando ela estiver tá retrógrada e faz a quadratura novamente com Urano. Então talvez surjam ali dúvidas sobre autoestima, confiança, né, mas não pensem nisso como uma coisa ruim, é uma oportunidade de você realmente encontrar ali, né, se encontrar com a sua confiança real, né. E lembrando que o Sol vai estar em Leão, vai estar ajudando nesse processo. E aqui eu mudei para o dia 4 de julho, né? 4 de julho, independência dos Estados Unidos. O mercado fechou semana passada, o mercado financeiro fechou semana passada com um certo otimismo, porque os dados da inflação tiveram uma pequena redução ali, então eu acredito que retorna, né? Acredito que amanhã e dia 4 é feriado nos Estados Unidos, então acredito que retorna no dia 5, na quarta-feira, com uma certa empolgação, mas aí vamos esperar aí até a Vênus ficar retrógrada, e eu acredito que teremos que ajustar, né, assim, os lemes aí realmente da economia, com essa Vênus retrógrada fazendo essa quadratura. Primeiro ela vai fazer com Urano, depois ela vai fazer com Júpiter, que está em Touro. Lembrando que a Vênus rege Touro, né? Então ela aqui em Leão, ela vai tratar de assuntos monetários, assuntos financeiros, tá? Ela vai mexer com esses assuntos também. Vai mexer com valores, né? Os valores internos e os valores externos. Então se preparem aí para um mês e meio aí de reflexões sobre
o seu próprio valor, né, e o valor daquilo que você tem. Aqui nesse dia 4, né, a Lua faz uma conjunção com Plutão aqui, então e passando em Capricórnio, ela vai fazer bom aspecto para Júpiter, né, como eu falei, e para Urano, e faz uma conjunção com Plutão, né, e também faz um sextil aqui para Netuno. Então eu vejo como bons momentos para curar, para curas emocionais aí, talvez para fazer as pazes com esse arquétipo do pai, né? São bons momentos para essas questões aí. E aí no dia 5 a Lua entra em Aquário. Em Aquário a Lua vai fazer quadratura para Júpiter. Aqui é um excesso aqui um apego às suas ideias. Eu penso desse jeito e continuo pensando, e ninguém vai mudar aquilo que é a forma que eu penso, né? É uma certa resistência a mudar de pensamento e a mudar o jeito, mudar de pensamento Aquário, mudar o jeito que eu estou fazendo as coisas Touro. Lembrando que isso aqui também pode ser entendido como uma perseverança, né? Como uma capacidade de perseverar sobre algo, né? Principalmente se você está fazendo, por exemplo, se você precisa fazer algum trabalho mental, né, intelectual, essa Lua vai te dar uma capacidade de perseverança, de concentração maior, né? Se você estiver fazendo algum trabalho, o próprio trabalho que você executa, né, um trabalho, se você estiver produzindo algum produto, fazendo algum projeto, também vai te dar uma capacidade de perseverança maior, né? Eu falei a questão da resistência porque, né, a Lua ela sempre vai falar um pouco também do nosso estado emocional, né? Então fazendo essa quadratura com Júpiter aí, ela vai deixar a gente um pouco, fazer a gente exagerar um pouco essas demonstrações, né, se a gente é inflexível, né, com o que a gente pensa, talvez a gente exagere na demonstração dessa inflexibilidade, né? Não tem outro nome para isso, é teimosia, né? É uma teimosia mental. E aí pulou aqui o dia, pulou o dia 6, mas no dia 6 vocês podem perceber que essa teimosia vai ficar um pouco mais, né, um pouco mais pesada aqui. Por quê? Porque a Lua vai fazer oposição a Marte e Vênus em Leão, em quadratura com Urano, né? Então essas teimosias, essas resistências podem aumentar consideravelmente, né? E aqui também pode surgir aquelas questões em relação ao público, né? Você às vezes você é muito egoísta, né, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, né? Você deveria pensar mais no grupo, né? Então essas questões podem surgir, e lembrar que podem envolver a questão do dinheiro também, né? Podem envolver a questão do dinheiro. O dia 6 é quinta-feira, né? O mercado, por exemplo, o mercado financeiro já estará à tona aí, né? Então assim, já aconteceu isso algumas vezes ano passado, né? Então quarta-feira o mercado volta empolgado, otimismo, tal. Aí chega na quinta, né, devolve tudo que cresceu na quarta, devolve na quinta, né? Então fiquem de olho aí. Aí a gente tem a sexta-feira, dia 7, né, que a Lua já está no signo de Peixes,
né? E no signo de Peixes ela vai fazer um contato aqui com Saturno. Saturno, como eu disse, está em bom contato com Júpiter. Depois essa Lua vai fazer bom contato com Sol e Mercúrio, que está em Câncer, né? Então aqui é um momento da semana aí, a sexta-feira é um momento mais, né, que tem mais a ver com a sensação, né, dos signos de água, tem mais a ver com o signo de Câncer. Então é um momento de talvez ter assim, procurar os amigos, procurar as pessoas mais próximas, talvez se você precisar de um aconselhamento emocional, se você precisar ter um nível maior de intimidade com alguém, a sexta-feira é um ótimo dia para isso. Sexta-feira, o Marte ainda está no 28, grau 28 de Leão, e a Vênus no grau 24. Dia 8 de julho, né? Sábado. Então a Lua passando aqui em Peixes vai continuar trazendo essa vibe um pouco mais, né, reservada, um pouco mais intimista, as pessoas mais necessitando mais de um aconselho emocional, né, exatamente, ou de compreensão, Peixes, ou de acolhimento, Câncer, né? Então é interessante isso. Vocês veem aqui, né, que com Marte se aproximando de Virgem, começa a se formar aqui uma oposição com Saturno, né? Uma posição nesse nível aí, acho que é um pouco chata, né? Porque essa oposição sempre faz a gente sair da inércia, né? Mas de uma forma meio às vezes meio pesada. Essa oposição é exatamente, né, a relação que a gente tem de pai e de filho, né? Marte como energia masculina, mas sempre no sentido da ação, né, no sentido às vezes de uma forma impulsiva, às vezes de uma forma impositiva, mas Marte quer agir, Marte quer fazer, né? Marte quer lutar, quer se colocar em movimento, né? Enquanto Saturno pede maturidade, pede responsabilidade, pede que você meça suas ações, pede que você meça, né, meça a consequência dos seus atos, né? Então essa oposição ela é chata, né? E ela vai acontecer, né, em dois signos que envolvem trabalho, né? Então talvez a gente possa sentir isso no trabalho, se você tem algum trabalho onde você cuida de pessoas, né? Onde você tem de alguma forma você presta algum serviço, né? Você pode ter desde aquela questão de você ter um problema com, né, o seu cliente, aquela pessoa que recebe o serviço, até você ter esse olhar, né? Você tem a impulsividade de Marte de um lado versus a maturidade, né? Ou seja, a tendência à estagnação de Saturno e a impulsividade de Marte. Então isso se choca, né? Então não é impossível se conciliar essas duas energias, né? Eu mesmo tenho essa oposição no meu mapa. Eu tenho Saturno em Leão e Marte em Aquário, né? Então tudo isso que eu falo para vocês sobre liberdade, né, e sobre liderança,
vem dessa oposição. E eu tenho plena consciência disso. Todas as experiências que eu vivi, desde esse exemplo que eu dei do meu pai, né? Você é o exemplo, né? É exatamente essa oposição. Tem no meu mapa e eu sei que várias situações da minha vida é como se eu estivesse vendo essa oposição funcionando, né? Então ela não é assim, ó, o fim do mundo, né? Dá pra dá pra resolver, dá pra lidar com ela, mas precisa esforço, né? Muitas vezes precisa, como no filme Chevalier, né? Às vezes você vai entrar numa escola que você sabe que você vai apanhar, que você vai ser maltratado, né? Mas você tem que ter ali o brio, você tem que ter a casca grossa, né? Vamos dizer assim, para passar por aquilo, né? E sair mais forte, né? Então, espero que vocês é difícil falar aproveitar, né? Aproveitar um aspecto ruim, mas espero que vocês vivenciem isso da melhor forma possível. Agora a gente vai pro dia 9. E dia 9 a lua entra em Áries. Vai ficar vazia, né? Porque não vai fazer aspecto com nenhum outro planeta, só no dia seguinte, né? Dia 10, que ela vai fazer quadratura com o Sol e vai fazer trígono com Marte e Vênus, né? Então, segunda-feira é um dia bastante ou ansioso, né? Ou impulsivo, né? Ansioso ou voluntarioso, né? A gente tá com bastante coragem, bastante energia, e essa energia está se casando muito bem com a energia de Leão aqui, né? Então é interessante aproveitar. E esse dia Marte entra em Virgem, né? Que vocês veem essa linha vermelha aqui, né? Essa oposição Saturno em Peixes com Marte em Virgem se formando aqui. Nesse dia aqui também, dia 10 eu vou falar semana que vem, né? Mas eu vou voltar pro dia 9 aqui. Bom aspecto aqui também é que, né, Mercúrio todos esses dias faz um bom aspecto aqui para Urano, que vai fomentar ideias, né? Vai fomentar novos projetos e ideias criativas. Depois ele faz um trígono aqui para Netuno, que para quem tem alguma sensibilidade, algum poder mediúnico, algum nível de sensibilidade, né? Desde seja clarividência, clareaudiência, ou nós mesmos que jogamos tarô e fazemos mapa astral, a gente pode aproveitar esse nível mais alto aí de sensibilidade. A mente fica assim, ela fica mergulhada, né, na sensibilidade ali do elemento água. Isso pode ser interessante para quem lida com esses assuntos, né? Também pode ser interessante para quem faz algum projeto social, né? Principalmente projeto que envolva aí a proteção e acolhimento de pessoas, né? Bastante interessante. E outra coisa, né, que assim como o Mercúrio em contato com Urano traz uma grande quantidade de ideias criativas, né? O Sol também traz, né? O Sol também, fazendo esse sextil aqui para Urano, também traz possibilidade de ideias criativas, né? Os livros dizem até geniais, né? Mas isso depende, né, da capacidade de cada um. Mas quando o Sol faz bom aspecto com Urano, né, podem vir ideias geniais, sim.
Então é isso, pessoal. Desejo uma boa semana para vocês. Peço desculpa pelo começo do vídeo ali. Falei muito ali, né, sobre as atividades aí que eu desse segundo semestre. Peço desculpa pela minha voz também. Ela foi ficando pior, né, com o passar do vídeo. Mas espero ter acrescentado na vida, mais uma vez ter acrescentado na vida de vocês, ter trazido informações importantes aí, né, pontos de reflexão. E estou pensando em como acrescentar na vida de vocês, talvez fazendo shorts, talvez fazendo os vídeos mais curtos, né? Mas ainda não consegui, não encontrei um meio ainda. Realmente eu prefiro assim desenvolver o assunto, né? Mas me ajudem, se vocês conseguirem me dar umas ideias, né? Agradeço, porque isso, fazer vídeos mais curtos facilitaria muito postar mais, né? Contribuir mais com o canal. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela paciência que aguentou até aqui. Um abraço, tchau.